Salmo 50, verso de número 14, diz assim: ofereça ao Senhor Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Amado Deus, nós te damos graças, te louvamos pela tua palavra, pedimos, fala conosco, ministra cada um de nós, é o que oramos no nome de Jesus. E aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Eu queria falar contigo nessa noite um pouquinho sobre este tema desse salmo que foi escrito por Asaf. E no versículo 14 ele fala de nós oferecermos um sacrifício a Deus. Que sacrifício esse? A nossa gratidão. Então eu gostaria de falar sobre este tema nessa noite, sobre gratidão e ingratidão. Parece que são duas palavras bem próximas pela sua peculiaridade no fato da dicção, de parecer que são praticamente iguais, mas esse in, ele significa aquilo que é oposto, aquilo que é diferente. Ou seja, se a gratidão é algo que traz benefício, a ingratidão é algo que gera muitas vezes dor, tristeza e tudo mais. Para a gente entender, querido, o que é a gratidão, eu gostaria que você ouvisse a definição que nós temos na nossa língua portuguesa, que diz que é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor, alguém que te fez bem, né? Então você acaba tendo um reconhecimento daquela pessoa que fez bem a sua vida. Num sentido mais amplo, a gratidão pode ser explicada também como algo de reconhecimento pelas situações ou dádivas que a vida nos proporciona e ainda vem nos proporcionando, ou seja, aquilo que a gente alcança de bem na vida, aquilo que é bom para nós, bom para a nossa família. Já numa visão da psicologia, gratidão é uma emoção que envolve um sentimento de dívida emotiva em direção a outra pessoa. E isso frequentemente é acompanhado pelo desejo de agradecer ou retribuir o favor que foi feito a você. Então, na psicologia, fala de maneira clara que você sente realmente um sentimento para aquela pessoa que te fez bem, e você tem o desejo de retribuir aquele bem para aquela pessoa. E nós vemos que isso acontece, por exemplo, no relacionamento de pai com os filhos, filhos com os pais, né? De gratidão pela vida, pela caminhada e tudo mais. Isso também acontece nas amizades. Isso é muito verdadeiro. Algumas pesquisas que falam a respeito de gratidão, tem uma aqui de 2003 da Emmons que eu estive estudando, que ela fala que os sentimentos de gratidão podem ser muito benéficos para o nosso bem-estar, isso no sentido físico, emocional, mental. Para você entender, querido, a gratidão ela tem o poder de abrir portas para novos relacionamentos, né? Através de pequenos gestos diários. Por exemplo, quantos relacionamentos às vezes você começa dentro de um lugar que você vai trabalhar, mas um ato de gentileza, um por favor, obrigado, uma ajuda inesperada, começa de repente ali um relacionamento. Esses dias atrás eu estava vendo um vídeo de um carro que estava com problemas num túnel em São Paulo, e dois motociclistas tentaram ali ajudar de alguma forma, um de um lado, outro do lado, colocaram um pé com as suas motos para tentar empurrar o carro naquele túnel. Em situações assim, lá na frente, quando o carro para, às vezes essas pessoas se conversam, e por conta dessa conversa que há depois desse gesto de ajuda, uma ajuda na verdade sem procurar benefício algum, começam-se alguns relacionamentos, algumas amizades. Pensa bem, na sua vida, quantas pessoas de repente se achegaram até você, e quantas pessoas você se achegou por conta de gestos que muitas vezes você nem esperava, mas aconteceram, e aquilo começou um relacionamento de amizade que às vezes dura até hoje. Às vezes um vizinho que nem é mais seu vizinho, mas hoje é um amigo, uma pessoa que te quer bem e você também quer bem a ela. Então a gratidão faz isso. A gratidão também melhora a nossa saúde física, porque uma pessoa que é grata, ela se alegra em sair de casa, ela se alegra em andar, em ver as pessoas, ela tem uma felicidade estampada no rosto. A Bíblia diz em Provérbios que um espírito alegre aformoseia o rosto. Ou seja, se nós trazemos para isso, parafraseando, uma pessoa que tem um coração grato, uma mulher que tem um coração grato, né, um homem que tem um coração grato, tem ali no seu rosto estampado esta alegria, esta gratidão. Logo se mostra ser uma pessoa feliz, alegre com a vida. Quem está me entendendo, diga amém. A gratidão também melhora a nossa saúde mental. Por quê? Uma pessoa que é grata, ela não fica remoendo sentimentos. Uma pessoa que é grata, normalmente, ela não é preso a coisas que aconteceram no passado.
as situações que trouxeram dor, ela segue em frente. Ela não é que ela apaga o que aconteceu, mas ela agradece o lado bom daquela história, porque toda história tem algum lado bom, tem algum ensinamento, né? Até mesmo nas situações que nos causam dor, nós aprendemos algumas lições. Tudo bem que são lições que nós não gostaríamos de passar, mas aprendemos, sim ou não? Outra coisa, querido, a gratidão aumenta a empatia e reduz a agressividade, ou seja, a pessoa se torna mais agradável, se torna mais amável, amém? Se coloca mais no lugar do outro. As pessoas gratas também, o principal aqui para o brasileiro, dormem melhor. Por quê, querido? A pessoa que é grata, ela tem a mente livre. Quem tem a mente livre descansa, deita e dorme. Quando a mente está preocupada, você não deita no travesseiro e a cabeça fica girando, girando, e as horas vão passando. Você olha no relógio e é 1 da manhã, 2 da manhã, você fala: Deus, eu preciso dormir. E a gratidão, ela pode trazer à nossa mente ali paz. Quem está me entendendo, diga amém. A gratidão também melhora a nossa autoestima. Por quê? Você passa a entender de maneira clara que você tem que amar o próximo, mas você também passa a entender de maneira muito clara que você tem que se amar, se aceitar. E é algo que é muito interessante, porque o ser humano, às vezes, ele até se esforça em amar o próximo, mas às vezes ele não se ama como deveria amar. Ele até fala: eu gosto de mim, mas se eu pudesse eu mudaria isso. Na verdade, nós temos o desafio de aceitar como Deus nos fez. Quem está me entendendo, diga amém. A gratidão também, querido, ela aumenta o nosso equilíbrio mental. Por quê? A pessoa não cria ou procura algo para satisfazer, porque na verdade a pessoa já é completa, porque Deus já supriu toda e qualquer necessidade que há no seu coração. Então isso demonstra um coração grato. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, num contexto cristão, que é o nosso caso, a gratidão refere-se a um sentimento de dívida a Deus, é entender aquilo que Ele fez por nós. Então, quando expressamos aqui a gratidão a Deus, que é o tema central, na verdade, do cristianismo, porque Cristo morre por nós na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados e pelas nossas fraquezas, nós aprendemos a ser gratos. E já no Antigo Testamento, a Bíblia ensina muito sobre gratidão. Se a gente pegar o próprio livro de Salmos, Salmo 36, verso 1, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Nós cantamos aqui: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Então, ou seja, nós temos que ser gratos. Gratos pelo quê? Gratos pela oportunidade de servir a Deus, servir ao próximo, servir a nossa família, servir as pessoas que amamos, e até mesmo ter o privilégio de servir aqueles que não conhecemos. Eu acho lindo quando eu vejo no Facebook o presbítero Emerson lá da sede, que coordena o trabalho SOS Madrugada. Ele posta a foto lá do pessoal preparando a comida, a qual eles vão preparar várias marmitas que eles saem pela madrugada levando debaixo dos viadutos aquele alimento, e toda noite centenas de refeições são distribuídas ali. Eles estão servindo pessoas que às vezes eles vão ver uma única vez, mas é um privilégio servir. Jesus, quando entra numa casa, todos os discípulos correm para sentar na mesa. Jesus então tira sua túnica, veste seu avental de servo, pega a bacia de água e começa a lavar os pés de todos os discípulos. Ao final, ele diz: vocês viram o que eu fiz, façais vós também. Ou seja, é muito claro, o próprio Senhor Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, servir a Deus, amado, é um privilégio. E um coração grato, uma pessoa que tem um coração grato, ela serve sem problemas algum. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Também temos que ser gratos por fazer parte de uma igreja. Só para você pegar a referência antes desse ponto, Colossenses 3, verso 17, que diz assim, pelo fato de servir a Deus, diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Tudo que nós fizermos é para a glória dele, amém? E temos o privilégio também de fazer parte da igreja. No mesmo livro de Colossenses, no capítulo 3, só que no versículo 15, Paulo escreveu: que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos.
O corpo não é perfeito aqui na terra, mas somos chamados para fazer parte dele, sendo preparados para uma igreja que vai ser santa, amém, amados? E é um privilégio nós fazermos parte de uma comunidade, de aprendermos a termos um pouquinho de cuidado de um com o outro. Não acertamos em tudo e nem estamos aqui para querer que você acerte tudo. Pelo contrário, a gente erra bastante. Mas como é bom estar junto. Difícil é caminhar sozinho, amados. Tanto que em Eclesiastes a palavra de Deus fala que é melhor serem dois do que um, que tem maior força no seu trabalho. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Amém, amados? Isso é caminhar junto. Não é esperar a perfeição. Outro dia eu vi na internet um post dizendo assim: se você tem um cargo na igreja e não ama as pessoas, isso não vale nada. E um monte de crente dando joia embaixo. Aí eu fiquei me perguntando: Senhor, primeiro que eu já cansei de falar aqui para você tomar cuidado com o que você curte, o que você posta na internet, que a internet não é divã. Você está precisando de divã, vai atrás de um psicanalista. Se precisa de conselho, vem falar com os pastores. Mas como você mede o amor de alguém? E essa geração tem medido o amor da igreja se a igreja concorda com o que a pessoa está fazendo. As pessoas dessa geração têm medido que a igreja ama quando a igreja aceita o erro, que a igreja ama quando aceita o pecado. E amado, desculpa, mas amor também cobra. Amor verdadeiro exige mudança. Amor verdadeiro exige posicionamento. Isso é uma coisa real no que diz respeito à igreja. A igreja não é perfeita? Não. Alguém disse para o John Piper, falando assim: eu não quero ir para John McTour, eu não quero ir para a igreja porque lá é um lugar de hipócritas. Vou parafrasear a frase dele, é como se ele estivesse dizendo: então venha, faça parte do clube. Né? Faça parte do clube. Amados, nós não esperamos que a igreja na terra seja perfeita. Estou batendo nessa tecla para você entender. Mas é melhor estar na igreja ouvindo a palavra, porque a palavra pode gerar mudança no seu coração. E não adianta você dizer que você vai buscar Cristo em casa, que você não vai conseguir o efeito que tem quando você busca em comunidade. Porque até mesmo na diferença que nós temos, sendo diferentes uns dos outros, o Espírito Santo nos ensina a amar. E quando não conseguimos amar no primeiro momento, a suportar até chegar ao ponto de realmente amar. O Espírito Santo trabalha em nós e trabalha através de nós. Quantas situações difíceis chegam até nós para nós tratarmos e conversarmos e acompanharmos. E muitas delas eu vejo: Deus, o Senhor está tratando comigo. O Senhor está me moldando. Não é nem o irmão que está passando essa batalha, mas sou eu que estou escutando, né? Então nós temos que entender que isso acontece aonde? No contexto igreja. No fato de estarmos juntos, amém, amados? Então nunca espere que a igreja seja perfeita. Pelo contrário, queira participar. E não queira medir o amor de uma igreja por um cargo que alguém ocupa. Porque eu já disse, crente não tem cargo. Cristão de verdade não tem cargo, tem encargo, quer dizer responsabilidade. Indiferente do que você exerça dentro da igreja, todos nós temos uma responsabilidade como igreja de Cristo, para que Ele não seja envergonhado, para que Ele não seja motivo de vergonha por nossa causa, porque Cristo não faz vergonha a ninguém, mas nós envergonhamos o nome de Cristo em muitas das nossas ações. Vendemos a Cristo às vezes por pequenas mentiras. Fazemos semelhante a Judas. Judas vendeu pelas moedas de prata, mas nós vendemos com as nossas mentiras, com os nossos pecados ocultos, com a nossa falta de posicionamento, com aquilo que fazemos em oculto, pensamos que Deus não está vendo. Eu me lembro de um missionário nos Estados Unidos, que esse testemunho me impactou muito, por isso que eu conto ele. Que ele disse que ele era novo naquela cidade, e ele pegou o ônibus e ele percebeu que o motorista deu para ele troco a mais, e eram 25 centes de dólar. 25 centos de dólar, para você entender, vamos trazer para o real, 25 centavos de real. O que você faz com 25 centavos? Aí você pode dizer nada. E na hora de descer do ônibus, o missionário ficou naquela: devolvo. Daí chegou no motorista e falou: você me deu 25 centavos a mais. Aí o motorista falou para ele assim: você é o novo missionário, eu fiz isso para te testar. Aí ele deu aquele sorriso amarelo e desceu do ônibus, e o ônibus foi embora. Aí ele foi até um muro, um poste, não me lembro bem,
E ele batia assim: Senhor, eu quase vendi seu filho por 25 centavos. Então, amados, ser igreja não está significando perfeição, mas está significando um lugar onde pessoas têm procurado não fazer do pecado uma prática. Mas o pecado, ele acontecer, quando acontecer, ser um acidente. Mas mesmo quando ele acontecer, nós temos ali realmente uma posição de arrependimento, chegar até Deus, se arrepender e mudar as nossas atitudes. E um coração grato a Deus, que entende o sacrifício dele na cruz, faz isso sem problema. E uma igreja que tem um coração grato não vai ser aquela que aponta o dedo para o pecador, porque entende que também é. Amém? Mas abraça e mostra o caminho da mudança. É lógico que compete a cada um de nós a decisão de mudar ou não. Quem está me entendendo, diga amém. A gratidão também, amados, nos ensina a ser gratos pelas etapas que nós enfrentamos ao longo da vida. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, dizendo assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tem etapas da vida que é gostosa de passar? Lógico. O nascimento de um filho, na hora que pega aquele pacotinho, as mãozinhas pequenininhos, os dedos, você pega o pé, quer cheirar, até quando vai trocar a fralda você acha bonitinho. A fralda está lá cheia, mas você acha bonitinho, né? Outro dia eu vi uma postagem que uma pessoa postou lá a fralda caindo até cocô para fora e o pessoal dando risada. Olha que legal, não sei o quê. Tudo é bonitinho. Mas de repente, num período da vida, uma criança dessa adoece. É uma etapa fácil de passar? Não. Mas aí você vence essa etapa e a vida vai seguindo. Aí você trabalha numa empresa, bem sucedido, progride, prospera, consegue um cargo bom, fase boa de passar. Mas de repente vem uma crise e acaba tendo desemprego. É uma etapa difícil. Mas querido, um coração grato, quando nós aprendemos a ser gratos de verdade, nós agradecemos por cada uma dessas etapas. Se nós pegarmos os irmãos aqui mais experientes que nós temos aqui nessa noite e colocássemos eles aqui para contar a sua história de vida, lá do começo até agora, eles iriam contar muitos momentos que tiveram vitórias e muitos momentos que tiveram fracassos. Mas em cada uma das etapas houve lições aprendidas. E se nós perguntarmos assim, se você olhasse para trás hoje, você diria o quê? Que você é grato por tudo que você viveu? Ou você diria assim: não, pastor, eu não quero viver mais nada disso? Muitos deles diriam o que eu estou dizendo aqui: são gratos por cada etapa, mesmo aquelas que foram difíceis, mesmo aquelas que foram até de percas. São gratos porque, seja bom ou seja mal, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Queridos, isso é tremendo. A gratidão também nos ensina, querido, a ser grato pelas pessoas que fazem parte da nossa história, as pessoas que estão à nossa volta, amigos, irmãos de caminhada, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de faculdade, pessoas que fazem parte da nossa história, aqueles que são mais próximos. É lógico que aqui em relacionamento você precisa entender que relacionamento tem níveis. Vamos pegar o colégio apostólico, 12 discípulos. Na maioria dos eventos ali que eram mais importantes, 3 discípulos. E na hora da intimidade, apenas 1 discípulo. Relacionamento tem nível. Amém? A palavra de Deus diz assim lá em Efésios 1,16: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minha oração. Paulo está falando a respeito daqueles que eram da igreja de Éfeso. Ou seja, valorizava cada uma daquelas pessoas, os relacionamentos que tinha construído. Ou seja, nós temos que ser gratos pelos nossos pais, pelos nossos amigos, as pessoas que fazem parte da nossa vida. E uma pessoa que tem um coração grato consegue expressar gratidão. Que gratidão não é só dando presente, amados. É cumprimentando: tá tudo bem, querido, tá tudo jóia, né? Dá um sorriso. Às vezes um sorriso faz uma diferença. Então uma vez eu encontrei com o irmão e o irmão veio assim, eu dei um abraço nele, comum: ô querido, tudo bem? Dei um abraço assim normal. Aí depois de um tempo ele mandou mensagem: pastor, o senhor não sabe como eu estava precisando daquele abraço naquele dia. Algo que talvez para mim fosse algo comum naquele momento, mas aquele que estava recebendo. E ele falou assim: como eu dou graças a Deus pela vida do Senhor. Querido, isso é tremendo. Saber que nós podemos fazer o bem pela vida de alguém, isso é expressão de um coração grato. Quem está me entendendo, diga amém.
Temos que ser gratos em todo o tempo. O autor anônimo da carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 15, ele diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Presta atenção, ofereçamos continuamente, ou seja, nós temos que ser gratos em todo o tempo. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Mas o oposto de gratidão é a ingratidão. O que é a ingratidão? Uma visão humanista é o que mais retrata a ingratidão. O ingrato, ele não reconhece a ação de Deus. O ingrato, ele não consegue reconhecer o bem que recebe, porque muitas vezes no seu coração ele acha que a pessoa tem que dar e pronto, a pessoa tem que fazer e pronto. Geralmente pessoas ingratas, elas vivem em dois extremos. Preste atenção. O primeiro deles: amam alguém ou algo a ponto de idolatrar aquele objeto, aquele bem ou a pessoa. Mas vamos concentrar em pessoas. A pessoa que é ingrata, muitas vezes ela coloca aquela pessoa até em cima de um pedestal. Aí vai acontecer que no caminho da caminhada, essa pessoa vai falhar, porque todo mundo falha. Em alguma área vai falhar. Não estou falando de pecado, de caiu a casa, não. Às vezes vai fazer algo que aquela pessoa não espera, porque ela construiu em cima daquela pessoa um personagem que só ela mesma vê. Aí quando acontece a falha, o que acontece? Aquela pessoa passa a desprezar e passa a falar mal. A pessoa que é ingrata, quando ela recebe o bem, como eu disse, ela espera que aquilo seja feito por obrigação. Logo, quando o outro está na frente, ele já não tem mais nenhuma expressão de gratidão para aquela pessoa, porque o outro fez porque simplesmente é obrigação. Quantos filhos agem assim com os pais? Eu não pedi para nascer, meu pai tem que fazer mesmo. Você sabe que essa história do eu não pedir para nascer é a maior mentira, né? Cientificamente falando, é mentira. Porque você nasceu, você foi o espermatozoide doido que saiu na frente de todo mundo para fecundar o óvulo. Então você quis nascer. Então é a maior mentira você dizer que não quis nascer. Tá certo? Mas muitos filhos fazem isso com os pais. E os pais vão, investem, e o filho vai e joga fora, porque não sabe o valor do que ganhou. Filhos às vezes que recebem investimento de uma faculdade, de um carro, ou de uma casa, e jogam fora tudo. São atitudes de ingratidão. O ingrato, querido, tem memória curta, esquece com facilidade. Você pode fazer o bem que for para ele, ele vai dizer para você às vezes assim: você nunca me fez nada, né? É gozado quando você fala essas coisas assim, a pessoa já começa a lembrar dos casos, né? Então, querido, a pessoa passa, na verdade, a esquecer do bem, mas não esquece do mal. Aquilo que você fizer para ele que ele achar ruim, ele vai lembrar sempre e vai jogar na cara, passar na cara. O ingrato, querido, infelizmente só vive no seu mundo em busca dos seus próprios interesses. Uma outra característica muito clara no conceito cristão de uma pessoa ingrata é a desobediência. E, querido, a desobediência leva a pessoa à rebeldia, e a rebeldia leva a pessoa à infidelidade. Como o ingrato acha na verdade que está certo, neste ponto uma pessoa que é ingrata não ouve mais ninguém, não aceita conselho de mais ninguém, não considera ninguém mais capaz de liderá-lo, e num conceito cristão até de pastoreá-lo. Há uns tempos atrás eu conversei com uma pessoa que frequentava aqui a igreja, e eu dei um conselho há anos atrás. Falei: amada, é melhor que você procure outra igreja. Como assim, pastor? Presta atenção. Você não aceita uma pregação mais. Toda pregação você acha que é para você. Você não aceita nenhum conselho mais. Logo, você não aceita o pastoreio. É melhor que você encontre um lugar onde você aceite uma liderança sobre a sua vida. E eu tenho certeza que você vai ouvir as mesmas coisas, mas é melhor que você caminhe assim. Isso retrata claramente uma pessoa que tem uma atitude de ingratidão. Eu não vou aqui ficar relatando o bem que foi feito pela pessoa A ou pela pessoa B, querido, que aqui na igreja nós nunca expomos ninguém. Mas normalmente a pessoa ingrata é uma das pessoas que mais recebe o bem. Que mais recebe o bem. Pode pegar no contexto da sua vida, as pessoas que você conhece. Normalmente as pessoas que mais são ingratas são aquelas que mais receberam auxílio de todas as partes.
Então, querido, a ingratidão é algo terrível, né? A ingratidão também tem a ver com a falta de educação. Por quê, queridos? Desde pequeno nós somos treinados em casa a sermos educados. Bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença, por favor. Sim ou não? Você não aprendeu em casa? Uma pessoa que é ingrata acha que isso é besteira. Acho que isso não precisa. Isso faz parte da gratidão, porque nós ensinamos os nossos filhos a ser gratos. Os meus filhos, antes de dormir, pedem a bênção, pai. Deus te abençoe. Eles falam, te amo. Eu falo também, te amo. Dou um beijo neles, eles dão um beijo em mim toda noite. Eu ligo para os meus pais, a bênção, pai, a bênção, mãe. Porque eu sei o poder de alguém que exerce autoridade abençoando aquele que está sobre essa autoridade. E eu tenho o privilégio de ouvir meu pai e minha mãe dizendo, Deus te abençoe. Como eu tenho a alegria de poder dizer o mesmo aos meus filhos. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é ensinar sobre gratidão. Quando o Christian vai comer desde pequenino, vai comer alguma coisa, ele termina de comer, obrigado pai, obrigado mãe. Mesma coisa, Bia. E assim nós devemos ensinar os nossos filhos, como eu creio que os irmãos também ensinam, amém, amados? Então, ou seja, quando você vê uma pessoa que vive de uma maneira assim, sem perceber nada em volta, uma pessoa que não recebeu ou não deu valor para esses ensinamentos, querido, e a ingratidão, infelizmente, era um resultado muito triste para a vida da pessoa, porque normalmente vai estar envolto a prejuízo e a percas. Já a gratidão, o Salmo 50 diz assim, verso 15: e clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. É o resultado de um coração grato. Deus livrando, Deus cuidando e Deus honrando. Talvez o maior exemplo de gratidão esteja registrado em Lucas verso 17, para nós entendermos. Lucas capítulo 17, a partir do verso 12. Diz assim, Lucas 17, a partir do verso 12, porque demonstra aqui exatamente os dois lados, a gratidão e a ingratidão. Diz assim a partir do verso 12, Lucas 17: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Vamos parar aqui só um pouquinho. Ele viu e já voltou para agradecer. E ele era samaritano, ou seja, não era o povo judeu. Era um povo que até para a sociedade eles não tinham relacionamento. Mas ele volta e agradece. Versículo 17. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Jesus ainda deixa claro, esse camarada é estrangeiro. O que dá para entender é que os outros 9 não eram. Os outros 9 não eram. Versículo 19: então disse ele: levante-se e vá, a sua fé te salvou. A proporção de agradecimento, se a gente for entender aqui, é de 1 para 10. A cada 10, apenas um volta a agradecer. Aí nós vemos que essa natureza de ingratidão é própria do ser humano. O ser humano, se ele não vigiar o seu coração, ele vai numa direção do egoísmo. A esposa passa a ver apenas as suas necessidades, o esposo passa a ver apenas as suas necessidades. O ser humano tem um perigo muito grande de cair, na verdade, nessa coisa do egoísmo. Aristóteles, o filósofo, ele escreveu que a memória da gratidão, a gratidão é a memória do coração, ou seja, não pode ser esquecida. Nós lembramos das pessoas que fizeram o bem para cada um de nós. Então, se isso é verdade, querido, a gratidão está para a memória, como a ingratidão ela está para, não para falta de memória, mas para, fugiu a palavra aqui, para amnésia.
Se a gratidão gera memória, a ingratidão gera amnésia. A pessoa não lembra do bem que recebeu, né? Então isso é muito importante para a gente concluir, querido, que a ingratidão ela esquece com facilidade, mas a gratidão ela sempre vai lembrar do bem recebido. E o maior bem que nós recebemos, querido, foi a morte de Jesus na cruz, que inaugurou a graça, e nós recebemos esse favor imerecido, a qual nós temos que agradecer todos os dias. Então, querido, para que nós possamos entender, gratidão é algo que não é só no sentimento, tem que ser expressado em atitudes. Você que é filho, expresse gratidão pelos seus pais, pelo bem que vocês têm recebido, pelo cuidado que você tem recebido dos seus pais. Você, esposa, expresse gratidão pelo bem do esforço do seu marido, trabalho, cuidado dele. Da mesma forma, o marido, expressar gratidão pela esposa, pelo bem, por tudo que tem feito. Da mesma forma, nós como membros desta igreja, expressarmos gratidão por aqueles que têm se esforçado para fazer o bem para cada um de nós. Desde os diáconos que chegam aqui, vocês já estão trabalhando. Quando chegar, não dá para mostrar um sorriso por conta da máscara, mas cumprimente, pergunte como está. Querido, obrigado por você estar aqui. Vocês chegam, os diáconos já estão, vocês vão embora, eles ficam aqui ainda para fazer higienização. Louve a Deus pela vida dos músicos que estão aqui também desde cedo, os cantores. Louve a Deus pelo pessoal de som, de transmissão, que você nem vê, ficam escondidinhos lá em cima, mas chegam aqui mais cedo, né? Técnica do som, técnica de transmissão. Agradeça a Deus pelos intercessores, pessoas que você não vê, mas tem orado e clamado pela sua vida. Seja grato em tudo, amém, amados? Agradeça a Deus, querido, pelo privilégio de ter mais um dia de vida. Quantas pessoas não puderam acordar hoje? E você está aqui mais uma vez, louvando a Deus. Louve a Deus pela casa que você está voltando, pela família que você está indo encontrar daqui a pouquinho. Muitos não têm mais esse privilégio de voltar, ou talvez voltaram para uma casa vazia, onde não tem mais ninguém. Seja grato por tudo, querido. Seja grato a Deus em todo o tempo, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Agradeça a Deus por coisas que você talvez nunca tenha prestado atenção. Se Jesus saía de casa, e estava uma equipe da prefeitura cortando aqueles matinhos que ficam ali no asfalto. Várias mulheres ali cortando com aqueles negócios assim. Eu nunca tinha visto eles fazendo aquele trabalho na minha rua. Moro ali faz 3 anos, nunca tinha visto. Foi a primeira vez. Eu saí e falei, glória a Deus por cada uma dessas vidas. Debaixo desse sol, fazendo esse trabalho. Pessoas que muitas vezes se tornam invisíveis. Na empresa que você trabalha, às vezes tem uma faxineira lá. Talvez você nunca nem prestou atenção. Seja grato por aquela pessoa. Você trabalha no setor que você trabalha, você chega lá já está limpo, né? Seja grato por aquela pessoa. Seja grato por esse pessoal da saúde que tem trabalhado nesse tempo incessantemente, mas não só eles. Você já parou para agradecer pelos lixeiros que recolhem lixo da sua rua? Sabe, pega um dia, faz uma garrafinha de café quando eles estiverem passando lá, coloca no copinho descartável já para eles não precisarem ficar parados, mas oferece lá um copinho de café. Na hora que ele vier pegar, eu dou graças a Deus pela sua vida, porque se eles não estivessem trabalhando, você já imaginou como estariam essas ruas? Seja grato, amados. Seja grato por tudo. Vamos exercitar a gratidão, queridos. Comece nas pequenas coisas. Surpreenda seu esposo, surpreenda sua esposa, surpreenda seus filhos, surpreenda seus pais, né? Vai lá, a mãe depois do almoço para lavar aquela louça, vai filho, toma a frente, não mãe, hoje é comigo. Faz a vez, amém? Tem mãe que falou glória a Deus. Aleluia. Vamos exercitar a gratidão, amém, igreja? Se porventura você teve atitudes de ingratidão na sua vida, deixe isso para trás e viva esse tempo novo em Deus. Desfrute do privilégio que é ter um coração grato no Senhor, amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Te louvamos, ó Pai, somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui juntos em comunidade. Te agradecemos por esse templo ao qual nos reunimos. Te agradecemos por todas as pessoas que contribuem para que ele permaneça aberto.
Te louvamos por todas as pessoas que se esforçam em manter tudo estruturado. Te agradeço, Pai, por cada líder, cada auxiliar, cada homem e mulher que tem dedicado a sua vida e voluntariamente investido o seu tempo, ofertado o seu tempo, para que a Tua obra continue seguindo em frente. Pai amado, te agradeço pelas famílias que fazem parte dessa comunidade. Te agradeço pelas pessoas que estão acompanhando de perto e de longe este culto, prestando culto conosco nessa noite. Que eles também, Pai amado, possam ter esse coração grato pelos Teus benefícios, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas principalmente possamos ser gratos por quem o Senhor é em nossa vida. E Tu és Senhor, Tu és o nosso amado, Tu és aquele que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Que o Senhor receba, Pai, as palmas nessa noite que exaltam e agradecem a Ti, reconhecendo que Tu és Senhor mais uma vez. Assim Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Que possamos exercitar gratidão em nome de Jesus. Amém?